mais uma partezinha da nossa aula sobre os nossos lipídios, glicerídeos, né? Mas não existem só os glicerídeos, é isso que a gente vai ver agora, mas um pouquinho lá pra frente. Vamos só retomar alguns conceitos aqui rapidinho pra gente ver. Então assim, os lipídios são divididos em gorduras e óleos. As gorduras são os derivados dos nossos ácidos graxos saturados e os óleos são os lipídios derivados dos nossos ácidos graxos insaturados. Qual que é a origem de cada um deles? Os ácidos graxos saturados vão gerar as gorduras que são de origem animal. Por exemplo, a famosa banha de porco, certo? E já os lipídios, que são originários dos ácidos graxos insaturados, são de origem vegetal. O mais famoso, o nosso óleo de soja. Mas você sabe, tem óleo de girassol, tem óleo de canola, óleo de mamona e assim por diante. Agora a gente vai ver cada um dos tipos que eu posso ter de lipídios. Quando eu falo de glicerídeos, eu estou me referindo aos triglicerídeos. Mas existem outros, que são os que eu vou falar para vocês agora, beleza? Oi galera, vamos falar agora dos nossos tipos de lipídios. Só fazendo um adendo bem importante aqui, tem que lembrar que os nossos lipídios, eles são as nossas gorduras, são cadeias carbônicas grandes, e eu já falei para vocês, quanto mais carbono, mais apolar é a nossa molécula. Quanto mais apolar, menos afinidade com a água que é polar. Ou seja, os lipídios eles são hidrofóbicos, eles têm medo da água, muito medo. Então, ó, um não dá certinho com o outro, beleza? Vamos então ver agora os tipos de lipídios que existem. Os lipídios são divididos em dois grandes grupos, que são os lipídios simples e os lipídios compostos. Dentro dos lipídios simples, eu tenho os cerídeos, que são as ceras. Com certeza, vocês já ouviram falar de cera e vocês vão falar e usar muito no curso de cosmético, né? Cera de abelha, cera de carnaúba e assim vai. E eu posso ter outro lipídio simples também, que são os nossos glicerídeos, os triglicerídeos, que eu já falei tanto para vocês no começo dessa aula, no começo das partes dessa aula. E agora eu tenho então os lipídios que são considerados complexos, que são os nossos fosfolipídios e os esteroides. Esteroide, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala, vem nos anabolizantes, que já lembra a testosterona. Então a gente vai ver como que funciona cada um deles. Primeiro tipo de lipídio simples, são os cerídeos conhecidos por nós como ceras. Dentre elas a cera de abelha, que é bastante famosa. Esses ésteres, esses lipídios chamados de ceras, eles são o seguinte, tem lá o meu ácido graxo grande, de cadeia grande, só que esse ácido graxo vai reagir com álcool, obviamente, para formar o meu éster, só que não é o glicerol. Então dá uma característica um pouco diferente, por isso é uma cera. Eu posso citar para vocês a cera de carnaúba, a cera de abelha e eu posso citar também a cera do nosso ouvido. Ela tem uma função bastante importante no nosso organismo, que é de proteger da entrada de micro-organismos, de sujeira. E a pior coisa que a gente faz em relação a essa cera é a maneira como a gente tenta limpar ela. Às vezes ela se acumula. O correto seria o quê? Pegar uma toalhinha e somente limpar em volta com cuidado. Não precisa ficar catucando o ouvido da gente. O que as pessoas fazem? Cotonete. Pega o cotonete e fica lá o tempo todo. Isso pode prejudicar, porque quando você fica empurrando, ao invés de só limpar, você empurra essa cera para dentro. Você empurrando essa cera, ela não tem que estar ali dentro. Ela está ali numa camada superficial para proteger da entrada de sujeira. Quando você pega e empurra ela para dentro, você pode atrapalhar a sua audição. Cotonete ele é mais usado em criança, porque é mais pequenininho, né, para limpar e mesmo assim com cuidado. Então, gente, cuidado com o cotonete. Cotonete não é para ficar catucando o ouvido. Quer limpar? Limpa lá com uma toalhinha, só passa em volta, bastante cuidado. Certo? Professora, onde está a tal da cera de abelha? A cera da abelha, vocês já devem saber o que é um favo de mel, né? Pedacinho lá do mel. A gente é acostumado a pegar só o mel. O mel sozinho, ele é um carboidrato, ele é um açúcar. O lugar onde está o mel, que é lá os nossos hexágonos, os buraquinhos de abelha, que são bem bonitinhos, que a natureza desenhou de uma forma bem bonita, aquilo lá é a nossa cera. Quem já comeu favo de mel
com certeza já comeu o mel junto com a cera. Então a gente estava ingerindo o quê? Ingerindo carboidrato junto com o lipídio, ok? E a cera de abelha é também bastante utilizada para fazer os nossos cosméticos, por exemplo. Cosméticos, no que diz respeito à cera, eles ajudam a fixar na pele, no braço, no rosto. Antes de começar a ser usado cera, as pessoas passavam um creme e esse creme ele acabava saindo, porque a gente soa e está saindo água no nosso rosto junto. Então você passava o creme e a gente ficar secando o rosto. Agora não, você coloca um lipídio, que é uma gordura. Ele vai fazer uma camadinha e vai manter o creme na nossa cara. O creme, a base e assim por diante. Ok? Outro tipo de lipídio considerado simples são os glicerídeos ou triglicerídeos, e deles eu já falei bastante para vocês. Então eu tenho os cerídeos, que são as ceras, e os glicerídeos, que são os nossos triglicerídeos, considerados como sendo lipídios do tipo simples. Mas também existem lipídios do tipo complexos, tais como os nossos fosfolipídios, onde eles se encontram e o que eles são. Esses fosfolipídios, eles são lipídios que são um pouco mais complexos, de cadeias maiores. Então, além da glicerina, que é o meu glicerol, esses ácidos graxos, eles possuem ácido fosfórico, daí o nome fosfolipídio, né, tem o fósforo, e aminoálcões. Então, eu vou ter lá um OH junto com a minha função amina, que é derivada da amônia. Quem não lembra, vai lá na aula de Química Orgânica e vê como que é. Dentre esses fosfolipídios, eu vou citar dois para vocês. A gente tem a lecitina, que com certeza boa parte de vocês já ouviu falar, lecitina de soja. É um fosfolipídio encontrado na soja. E a lecitina também ela é encontrada na gema do ovo. Além da lecitina, eu posso citar para vocês a cefalina, encontrada no sangue e no cérebro, beleza? Agora a gente vai estudar os nossos esteroides, que também são os nossos lipídios mais complexos. Os nossos esteroides, como eu já falei então, eles são lipídios mais complexos e eles vão atuar como reguladores biológicos. Por exemplo, o estrógeno e a testosterona, que são os nossos hormônios sexuais feminino e masculino, respectivamente.